E aí, pessoal, tudo bom? 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá chegando ao fim o Brasileirão 2018, então é hora de fazer aqui aqueles tradicionais palpites, análise e algumas informações sobre a última rodada, além de dicas aí para quem participa do Cartola. Começando pelos jogos de sábado, 19 horas, Independência, Atlético e Botafogo. O Atlético só perdeu 3 como mandantes nesse campeonato. Tem o terceiro melhor ataque, precisa só dele, uma vitória, garante o Galo no G6 e na fase de pré-libertadores do ano que vem. Tem a volta do zagueiro Maidana e pode contar com reforços aí no meio de campo. O Adilson, que não jogou contra o Santos, sentiu dores, deve voltar à equipe, assim como o Zé Wellison está à disposição, volante que passou por uma artroscopia e ficou fora por um tempo aí da equipe de Leverkusen. São duas boas opções. No Botafogo, o Zé Ricardo vai dar oportunidade para aqueles que não jogaram muito nas últimas partidas, como o Chiesa, o Marcos Vinícius. Apesar do bom retrospecto do Botafogo nos últimos jogos, que saiu ali da luta contra o rebaixamento e garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana, o Botafogo vai jogar em Belo Horizonte muito desfalcado. Não vai ter o Eric, por um acordo com o Atlético, um dos destaques, inclusive, dessa recuperação do Botafogo. O Lindoso está machucado, o Léo Valência está suspenso. E mesmo com bom retrospecto nos últimos jogos, o Botafogo não tem um número muito bom de um desempenho muito bom jogando fora de casa. Perdeu 10 partidas nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. Vou de Galo nessa partida. Flamengo e Atlético Paranaense, mesmo horário no Maracanã. O Atlético Paranaense precisa de vencer e torcer para o Galo não vencer o Botafogo. É o jogo da despedida do Paquetá do Flamengo. Vai jogar no Milan a partir do ano que vem. Casa cheia. Mais de 50 mil ingressos vendidos. O Flamengo já é o vice-campeão, não vai alterar em nada a sua colocação. Tem o segundo melhor ataque e é o quarto melhor mandante do campeonato. O Atlético Paranaense é finalista da Sul-Americana, só conquistou uma vitória fora de casa nesse campeonato brasileiro. E detalhe, a final da Copa Sul-Americana já é na próxima quarta-feira e o Furacão joga fora de casa contra o Júnior Barranquilla. Ou seja, vai ter uma viagem longa. E o foco todo do clube, na minha opinião, está nessa partida decisiva da competição continental. Pode ser o maior título da história do clube. De qualquer forma, eu imagino que vai vir um time completamente modificado, né? Se for contar aqueles reservas, o Furacão não vai poder contar com o Bergson, que está suspenso. O Wellington, que não jogou na última partida, está de volta, ele pode ser aproveitado. Não tem definição ainda sobre o time titular e o time reserva. É uma opinião minha. Eu acho que o Furacão vai com o time reserva e por causa disso eu vou de Flamengo nesse jogo. Jogos de domingo, vamos começar aqui pela luta contra o rebaixamento. Chapecoense e São Paulo. A Chape precisa vencer de qualquer maneira. Faz a maioria dos pontos em Chapecó, na Arena Condá, e vai contar com algumas armas aí dessa recuperação na reta final. O Leandro Pereira, que tem boa fase, e a bola parada. Quase 50% dos gols do Chapecoense saem de jogadas de bola parada. O São Paulo, que é o terceiro melhor visitante do campeonato, não vai ter o Reinaldo suspenso, o Jusilei foi barrado, o Hudson deve ocupar o seu lugar, não vai ter nem o Bruno Pérez, nem o Trellis. São Paulo ainda luta por vaga no G4, luta contra o Grêmio. O Grêmio tem vantagem, o São Paulo precisa fazer o seu papel e torcer contra o Grêmio. Vou de Chapecoense nessa partida. Fluminense e América, jogo decisivo no Maracanã. O Fluminense sem treinador, demitiu o Marcelo Oliveira e uma crise imensa. 8 jogos sem vencer, só fez 16 gols em casa o Fluminense em todo o Campeonato Brasileiro. É um desempenho melhor apenas do que o Paraná, já rebaixado há muito tempo, lanterna e com a péssima campanha. Jejum de gols com auxiliar, que vai ser o Fábio Moreno no banco de reservas, e toda a pressão. O Fluminense precisa de pelo menos um empate para se garantir na Série A. Já o América tem uma dúvida aí gravíssima. O Messias, seu melhor zagueiro, não sabe ainda se vai jogar. Caso não jogue, entra aí o Paulão. O Giovani e o Robinho, que pertencem ao Fluminense, não podem ser aproveitados pelo América nessa partida. O América tem o segundo pior ataque do campeonato e é o terceiro pior visitante. O América precisa de uma vitória simples para não depender de ninguém para se manter na Série A. Nos últimos jogos fora de casa, o América foi muito mal. Muito mal. Nos últimos 10 jogos, conquistou apenas uma vitória, foi contra o Sport, lá no mês de agosto. Depois conseguiu um empate contra o São Paulo e um empate contra o Atlético no Independência, né? Quase que não dá para falar, porque é fora de casa. Vai ter que mudar esse desempenho para conseguir
vencer e ficar na Série A. E ficar na Série A para a América significa mudar o patamar do clube, hein? Mais grana no ano que vem, possibilidade de outros reforços, enfim. O América joga o jogo da vida e por isso eu vou de América nesse jogo. Ceará e Vasco. O Ceará já está tranquilo, precisa apenas confirmar sua vaga na Copa Sul-Americana e é para isso que eles vão jogar. Volta o Calisson, não tem o Leandro Carvalho nessa partida. Ingressos esgotados para o jogo lá em Fortaleza. O Vasco ainda corre risco de ser rebaixado. Não vai ter o Pikachu, está suspenso, não tem também o Martin Silva. Detalhe, o Vasco não venceu nenhuma partida fora do Rio. O Ceará muito mobilizado, feliz com a permanência na Série A e querendo garantir essa vaga na Série A. Na vaga na Sul-Americana, perdão. Por causa disso, vou de Ceará nessa partida. Outro jogo que pode definir rebaixamento, Sport Santos. O Sport não tem o Cláudio Vinck e nem o Jair. Ambos estão suspensos, deve entrar o Andrigo e o Felipe Bastos. O Sport tem um problema, o terceiro pior mandante e é o terceiro pior ataque como mandante. Os números não são muito bons do Sport, mas o Sport precisa vencer e ainda contar aí contra o peso da Chapecoense e do América para tentar ficar na Série A. Pega um Santos que não tem mais nada o que fazer, já tem a vaga garantida na Sul-Americana e tem 9 desfalques, é despedida do técnico Cuca. Entre esses desfalques não tem o Carlos Sanches, baita jogador, não tem o Gabigol, artilheiro do campeonato, não tem o Bruno Henrique, não tem o Dodô. Praticamente tem seus grandes destaques não vão jogar. Vou de Sport nessa partida na Ilha do Retiro. Grêmio e Corinthians, partida que vale ainda ao Grêmio o G4 e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O Grêmio só depende dele. Uma vitória, está tranquilo, não precisa concorrer com o São Paulo. Não vai ter o Jeromel suspenso, quem deve jogar inclusive é o Marcelo Oliveira, que cada vez mais vai se transformando em um zagueiro. E além da vaga no G4, o Grêmio também pode comemorar também a permanência do Renato. O Renato renovou seu contrato com o Grêmio, um dos técnicos com maior tempo no cargo no Brasil e com ótimos resultados. Também é um incentivo para o Grêmio. Já o Corinthians é o quarto pior mandante, não vai ter o Ralf, quem joga é o Gabriel, e vai ter o Walter no gol no lugar do Cássio. Temporada do Corinthians no Campeonato Brasileiro bem fraca, eu vou de Grêmio nesse jogo. Agora, 3 jogos que não vão influir nada na classificação do Campeonato Brasileiro. Paraná e Inter, Paraná lanterna já rebaixado, não vai ter o Alex Santana que pertence ao Inter, um dos destaques do Paraná nesse Campeonato Brasileiro, apesar da péssima campanha, também outro, na minha opinião, o goleiro Richard. Leandro Vilela também não joga. No Inter, a principal ausência é o do Leandro Damião. O Inter já é o terceiro colocado, já está na fase de grupo da Libertadores, está tranquilo, e até essa tranquilidade mesmo acho que vai influir e o Inter vai vencer o Paraná fora de casa. Bahia e Cruzeiro, também um jogo que não vale para nenhum dos dois. Bahia vai jogar Sul-Americano no ano que vem. Não vai ter o Thiago, zagueiro, o Douglas, goleiro, e o Gregory suspenso, Gregory volante. O Cruzeiro tem o quarto pior ataque como visitante nesse Campeonato Brasileiro e vai com um time completamente reserva, com jogadores novos como o Kaká, que é zagueiro, o Meia Ederson, um ataque provavelmente formado por Raniel e Sassá. Enfim, é um jogo que os dois times estão de férias, lembrando que esse jogo é no Pituaçu e já tem uma boa venda de ingressos da despedida do Bahia nesse ano de 2018. Vou de empate nessa partida. Fechando a rodada, o jogo entre Palmeiras, o campeão, e o Vitória já rebaixado. O Palmeiras não tem o William, esse já está fora, contundido. Basicamente tem todos os titulares à disposição o Felipão, vai ter entrega da taça, o Palmeiras com o melhor ataque, é o melhor mandante, uma longa invencibilidade. Nem parece que estamos falando de um time que passou por algumas dificuldades antes da chegada do Filipão, né? Arrancou no Campeonato Brasileiro e, enfim, brilhante essa reta final do Palmeiras. E um cenário completamente oposto ao do Vitória, né? Jogadores já dispensados de férias na semana após a confirmação do rebaixamento, tem a pior defesa do campeonato, enfim, o Vitória se despede de uma maneira muito triste desse Campeonato Brasileiro. Vou de Palmeiras nesse jogo. Então estão aí meus palpites, minhas dicas, minhas apostas, um pouco de análise de números e informações aí sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e em breve eu vou voltar com outras novidades, algumas coisas diferentes depois desse final de Campeonato Brasileiro. Não deixe de seguir aqui no canal. É isso, um abraço e até a próxima.